Oi, gente, tá começando mais um vlog aqui neste canal incrível. E, gente, vou mostrar pra vocês que eu tô lendo. Eu decidi pegar o único livro da Tag. Peraí, deixa eu não falar besteira. Sim, o único livro da Tag que eu não tinha lido ainda, né? Eu assinei a Tag durante o ano de 2021 e eu tava com esse aqui de dezembro. Aqui, tá aqui, ó, a caixinha de dezembro pra ler. E eu já troquei vários, mas esse aqui tava na minha estante porque eu li no começo desse ano, não sei se vocês vão se lembrar, esse livro aqui, ó. Funny Girl, do Nick Hornby. E eu... Hornby. E eu achei super interessante essa história, né? Foi a história de uma atriz, de uma menina que queria ser atriz. Então ela foi fazendo tudo que ela tinha pra fazer pra ser atriz nos anos 60. E assim, eu achei muito legal, uma baita de uma trambiqueira. E eu li esse livro e assim que eu terminei a leitura, chegou aqui em casa a Tag. E foi exatamente o mesmo autor, que é Igualzinho a Você, do Nick Hornby também. Eu acredito que esse livro já foi lançado, amigas, mas eu não tenho certeza. Foi lançado pela Companhia das Letras, aqui tá o selinho dela pra vocês verem. E eu achei interessante a história, porque aqui vai falar de um casal. Aqui a gente vai ter um cara negro, ele tá tentando se encaixar na sociedade deste lugar e desta época que eu ainda não sei onde é. Mas, ao mesmo tempo que existe esse cara, ele trabalha num açougue de um bairro muito rico, existe também a Lucy, que é uma menina, que ela trabalha, que ela é divorciada, assim, o marido dela tinha um problema com drogas. Lucy tem 40 anos, eu comecei a ler agora, gente, eu tô no comecinho, por isso que eu tô ainda meio perdida nos personagens. Mas a Lucy tem 42 anos, o marido dela tinha problema com drogas, e agora ele tá limpo e tal. Mas ela decidiu o divórcio, ela não quis ficar com ele e tal. Ela achou melhor assim, eles acharam melhor assim, né, enfim. E aí, a Lucy compra no açougue do Joseph, que é esse cara que eu comentei com vocês. A Lucy é a típica garota, assim, rica, mulher rica, assim, bem cinquentona, quarentona rica. Só que ela é extremamente tímida e ela tá em busca de encontros românticos. Amigos dela ficam mandando ela se encontrar com pessoas e tal. E o Joseph, ao contrário disso, ele tá de boa, vivendo a vida dele. Ele só quer trabalhar bastante, ter bastante dinheiro pra realizar um sonho dele. E eles acabam se batendo nesse açougue. E o Joseph fica interessado nela. E ela, a princípio, não vê, tipo assim, nada nele. Ele é simplesmente um cara que tá atendendo ela ali no açougue, uma pessoa qualquer. Mas acontece que um vizinho dela chega no açougue com um cachorro e distrata o Joseph. Simplesmente porque o Joseph pede ele pra sair com o cachorro não é autorizado ali. E ela se compadece desse caso e assim ela vai começar a conhecer o Joseph. Isso tudo que eu contei pra vocês, gente, eu estou na página 50 e isso tudo já aconteceu, tá? Então, assim, o Nick Hornby, ele é um autor que ele faz a gente viver a história, assim, o romance, mas ao mesmo tempo a gente percebe várias outras nuances e camadas de personagens ali que é bem interessante. Eu tô lendo esse livro, vou dizer pra vocês, assim, até que foi uma grande decepção na minha vida. Eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos. Se vocês quiserem, eu posso comentar mais um pouco. Mas eu não curti assinar a Tag, simplesmente porque todo mês vinham livros que tinham bastante esse embasamento social. E eu assinei a Tag em 2021, no ano de pandemia, onde o nosso governo brasileiro, assim, tava assim... Ainda está, né? Um caos e um babaca e, enfim, coisas acontecendo e pessoas e classes sociais e muitas questões sociais mesmo nos rodeando, né? Para pessoas que não são alienadas, assim, que estão sempre em busca de conhecer, de estudar e ver a sociedade que a gente vive. A gente viu que 2021 e 2020 foram anos decisivos, assim, sociais demais, assim. E estava pesando muito o rolê. Todo mês eu tentava, né, receber o livro da Tag e já colocar ele pra leitura, pra não ficar acumulado, né, gente, eu sou essa pessoa. E aí eu fui lendo, e a cada mês eu ficava pior, assim, em termos de social mesmo, em termos de cabeça, saúde mental. Eu ficava vivendo os problemas dos outros, os meus problemas, os problemas do país e tal, até que eu decidi dar uma respirada. Eu até cancelei a Tag, assim, logo que veio esse 12º, eu fiquei literalmente um ano assinando, tanto que eu tenho até o primeiro aqui, ó, que eu amei esse da Frida Kahlo, já tem resenha aqui no canal, inclusive. E aí a pessoa da Tag me ligou, eu falei, olha,
Eu amei a experiência de assinar com vocês, assim, os livros são lindos, os temas são muito legais, a proposta é super interessante, os brindes são ok, assim, eu não amava os brindes, mas foram ok. Só que eu tive bastante dificuldade em ler um livro por mês, sempre que me jogava no buraco. Eu sempre ficava mal. Ele fala assim, nossa, mas você quer ficar alienada, você não quer ler o que acontece e tal no mundo. Você fica falando... Gente, eu quero, mas eu acho que a gente tem que respeitar o nosso momento também. Se você tá lendo, se você tá bem, assim... e acha que tá bom ler livros assim, fica à vontade e tal, não vejo problema nenhum. Eu adoro, eu acho inclusive importante a gente se colocar no lugar do outro através dos livros. Mas, ao mesmo tempo, se você não tá bem, quando você pega livros assim, você fica pior, entendeu? Então é preciso sim você ter empatia com o outro, conhecer a história do outro, a narrativa do outro, mas é importante você respeitar a sua também. E foi isso que eu fiz, assim. Eu parei a leitura dos livros da Tag, doei vários sem ler. Muitos que não me interessavam eu fiquei sem ler e doei mesmo, troquei muitos outros. E fiquei com esse aqui, que era o que eu tinha bastante interesse em ler, pra quando eu estivesse confortável. E isso aconteceu não foi só com a Tag, tá, gente? Eu disse aqui o exemplo da Tag, a minha experiência com a Tag, justamente porque foram livros extremamente discutíveis, no sentido de, como eu falei, social, que a gente precisa mesmo discutir, se colocar no lugar ali. Foram um atrás do outro, foram 12 meses vivendo isso. Tanto que eu já falei que com vocês, quando eu mostrei a história desse livro, eu já mostrei que a gente vai discutir também aqui classe social, a gente vai discutir um romance interracial, a gente vai discutir outras questões aqui que são sociais, né? Então é importante a gente tá com a cabeça no lugar. Isso aconteceu, como eu tava falando, com a Tag, mas também com outros livros, né? Vários livros daquela coleção não, daquela autora... Deixa eu pegar aqui, da Hora da Virada. Como que é o nome dela? Da Angie Thomas, gente. Da Angie Thomas. Eu li vários livros dela também seguidos. Eu também precisei parar, porque eu tava ficando muito louca, assim. E é difícil, gente, é muito difícil, porque apesar de a gente usar os livros pra gente sair da nossa realidade, pra gente entender, conhecer pessoas diferentes, costumes diferentes, eu sou uma pessoa extremamente empática, então esse tipo de narrativa, ela mexe comigo. Então eu preciso, sim, variar livros, senão eu não dou conta, eu fico mal, assim, eu fico mal mesmo. Foram questões levadas pra terapia. É complicado. Mas enfim, se você tá gostando desse vlog, já tá interessado no que eu tenho mais a dizer aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like e começar já comentando aqui, porque quanto mais você comenta no vlog, mais eu sinto que tem gente me assistindo. Então continue comentando, a edição da Tag aqui tá lindíssima pra gente continuar a leitura. Eu achei muito legal, né, porque a gente vai tratar dessa diferença de pessoas, assim, de mundos que vão se conectar. E aqui a gente tem o Joseph na caixinha. E aqui a gente tem a Lucy, e são pessoas diferentes, né? Na capa ele tem os dois juntos, a gente consegue comparar melhor. Então eu tô bastante empolgada, acho que vai ser legal. E aqui tá a revistinha, né? Que eu gosto de ler no final, porque eu gosto de não pegar spoiler. Eu sei que essa revistinha pode trazer algum spoiler pra minha vida. Então é isso, vem comigo nesse vlog e a gente se vê daqui a pouco quando tiver mais alguma coisa pra mostrar. Hello! Tudo bem, amigas e amigos? Eu não sei se vocês estão vendo o meu botão aberto da calça, mas tá na hora do almoço. Essa calça pra eu trabalhar com ela sentada, ela é um pouco apertada. Então superem aqui minha barriguinha aberta. Deixa eu ver aqui se tá gravando direito. Tá sim, tudo certo, tudo certo. Amigas e amigos, eu quero falar um pouquinho sobre esse livro aqui, ó. Eu estou na página 200, eu não sei se eu tô na metade... Eu tô em 48%, acabei de conferir aqui no Scooby. E, gente, parece que os meus dias de glória do Scooby estão voltando, tá? Eu consegui solicitar um livro, tá que é um livro batido, que é O Segredo, mas assim, solicitei um livro, o pessoal tá me solicitando. Vamos ver se a minha relação de amor com o Scooby vai voltar, mas enfim. Gente, esse livro aqui, eu já comentei um pouco da história com vocês, tô achando muito legal. Mas é um contemporâneo daqueles bastante contemporâneo. Então, se você curte contemporâneo, mas gosta mais do foco no romance, talvez esse livro não seja pra você. Aqui a gente vai ter discussões muito importantes e muito grandes, assim. Esse casal, como eu já comentei com vocês, ele é interracial. E mais do que isso, tem uma diferença de idade, assim, gritante. Eu acho que são cerca de 20 anos que separam o cara da moça, a Lucy do Joseph. Então, assim... É um rolê
diferente. Então, a gente já tem aí duas questões. A terceira questão é a questão de classe social. É uma rica e um pobre. Então, todos os tipos de problemas que são considerados problemas, né, para a sociedade, estão aqui neste casal. Então, é complicado, tá? E aí, a gente tem um outro porém, que até aí tudo bem. Tipo assim, é um contemporâneo que vai trazer esses contextos que são sociais, bastante atuais também. E até aí tudo bem, até que você gosta do romance e tal. Mas esse livro, ele se passa na época em que estava tendo a eleição popular sobre a permanência ou retirada do Reino Unido, né, da Inglaterra, da União Europeia. Então aí a gente vai ter uma intensa discussão política, todos os personagens vão dar a opinião deles aqui, e é uma discussão muito legal, porque eu sinto como o que a gente tá vivendo hoje no Brasil. Deixar ou não deixar o atual presidente? Você é a favor ou você é contra o atual presidente? Por quê? Sabe? Discussões válidas e que muitas pessoas não conseguem ter argumentos para discutir a opinião. Muitas pessoas que querem manter o presidente atual nessa nova eleição não sabem sustentar o argumento de por que eles querem manter o presidente, sem falar sobre outros partidos, sobre outros estilos de democracia, assim, vamos dizer. De democracia não, de governo. Então é tenso. Porque algumas pessoas que você olha e você lembra exatamente do seu tio na mesa do jantar, entendeu? É complicado. Mas eu estou curtindo muito, porque eu confesso pra vocês que na época que rolou isso da Inglaterra sair ou ficar na União Europeia, não foi algo que eu levei muito em consideração a ponto de estudar. Eu tinha uma cabeça bem diferente do que eu tenho hoje, né? Que eu acho que isso impacta a nossa vida aqui também, de país subdesenvolvido, enfim, de pessoa que gosta de viajar, de passear como eu. Mas eu não tinha essa cabeça na época, então eu tô adorando acompanhar essa discussão e tentando entender quem são as personalidades aqui que eles comentam em meio ao livro. Então a gente tem um contexto histórico muito legal que reforça a ideia desse... Desculpa, gente. Que reforça a ideia desse livro ser contemporâneo. Deixei no silencioso. Então é legal. E ao mesmo tempo que a gente tem esse reforço aqui de temas atuais sendo trazidos para discussão no meio do romance, no meio da história, né, do plot, a gente também vai ter essas questões sociais, que eu já comentei, né? O romance interracial, com diferentes classes sociais, diferentes idades, em contextos completamente diferentes. Não são em nada paralelos. E eu estou achando muito legal. Existem outras questões aqui no meio, tá? Que são debatidas, como divórcio, como alcoolismo, enfim, vida sexual na maturidade, toda uma questão assim. Então, saibam que isso vai acontecer, tá? Eu estou gostando muito, dei um panorama geral pra vocês, mas estou adorando esse livro, capaz desse vlog ficar recheado só desse livro, porque eu tô na metade, eu já tenho um monte de material gravado falando pra vocês sobre ele. Então, me acompanhem mais um tempinho de leitura enquanto eu espero a minha aluna entrar na sala. Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estou passando aqui. Quem é essa? Olha, Denise. Enfim, gente, estou passando aqui para dizer que eu finalmente concluí a leitura desse livro. Gente, que livro legal! Meu Deus, eu tô sem o... Ah, não, tá aqui. O marcador lindíssimo. Gente, que livro legal. Eu já comentei com vocês um pouquinho sobre a história, né? Vou só mostrar pra vocês que ele é dividido em 3 partes. Então aqui em cada parte a gente vai ter... Tipo, esse aqui é só a parte 1, tá? A parte 2, aqui a gente vai ter uma data também pra gente se localizar em termos temporais, assim.
E isso é muito legal, porque eu vou olhando pra cá, gente, porque eu tô abrindo aqui uma questão e deu um BO aqui no meu computador. Tô organizando ele agora. Mas, a gente vai ter aqui a história desse casal, como eu já contei pra vocês, eu já comentei, né, um tempinho. E eu gostaria de frisar aquelas questões que eu já havia dito pra vocês com relação aos temas contemporâneos, né? É uma miscelânea de temas aqui, então a gente vai ter um romance entre pessoas que, perante a sociedade, são pessoas, teoricamente, que não ficariam juntas, sabe? O que não é importante pra mim, mas eu sei que isso é uma questão na nossa sociedade, então é importante mencionar. E, gente, eu não imaginei que o tema do Brexit, da retirada ou não da Inglaterra da União Europeia, fosse ser uma grande questão aqui. Eu comentei, né, que parece aquele tio do almoço, sem argumento nenhum pra discutir a opinião política dele, e esse é o rolê. Só que a gente vai vendo que essa questão do Brexit é uma questão que é, sei lá, parece que é uma coisa alheia ao casal, mas quando você para pra pensar intrinsecamente, a gente vai ter aqui o Joseph, que ele provavelmente veio originário de uma família escravizada, e a Lucy talvez venha de uma família escravista. Não é uma questão, tipo assim, o meu pai era escravocrata ou algo assim. Mas em termos, assim, culturais mesmo. Então isso acaba pesando pro lado do Joseph, porque ele vê vários amigos, vários conhecidos e pessoas que ele sabe quem são, tendo que voltar para a cidade deles, tendo que voltar pro país deles, né? E reconstruir uma vida do zero. Então o Joseph, ele se sente muito afetado por isso, porque ele lembra dos antepassados. Ele lembra não, né? Ele pensa como seria pros antepassados dele. Que é algo assim que parecia que não ia afetá-lo, mas acaba afetando de alguma forma, tanto com relação ao emprego, com relação aos amigos que vão voltando para, né, pras origens dele, né? E, enfim, é muito complexo isso. E muitas vezes a gente vê a questão principal da diferença entre o pensamento jovem do Joseph e o pensamento mais maduro da Lúcia. A Lúcia, desde o começo, falava que talvez sair da União Europeia não fosse uma boa ideia. E o Joseph ficava tipo assim, será? Não sei o quê. Sei lá, caguei, entendeu? Bem isso, tipo, não me importa. E a gente vê como a juventude, às vezes, ela deixa de prestar atenção em coisas e acaba percebendo as consequências depois. Lógico que isso aqui... Belinho. Lógico que a proporção que eu tô falando aqui é uma proporção muito maior do que, enfim... sei lá, um cigarro que um adolescente vai fumar, sabe? Mas ainda assim são a mesma ideia, assim, você fazer coisas e não pensar sobre as coisas e depois acabar lidando com as consequências e finalmente entender a importância daquilo. Gostei muito do livro. A escrita desse autor é uma escrita muito interessante, porque ele tem uma carinha, assim, de cult, sabe? Mas ao mesmo tempo, não é que não é cult, é sim cult, mas é um cult divertido, é legal de ler, você percebe os nuances aqui entre o romance, também você percebe os nuances entre a questão contemporânea. Eu gostei muito, assim como outro livro que eu já tinha lido dele, Funny Girl, é um livro muito legal e eu recomendo que vocês procurem. Eu vou deixar o link de compra aqui embaixo pra vocês conhecerem. A minha edição é da Tag, mas vocês encontram a edição publicada já. Eu recomendo muito a leitura de vocês. Se você gosta de um romance, se você gosta principalmente de contemporâneo, essa aqui é a sua vibe, tá? E eu não reparei nenhuma cena maior de 18, assim, no livro. Tem algumas, não vou dizer que tem descrição, não tem, mas tem menção. Tem, como é que eu falo isso? Entre linhas, mas não tem nenhuma menção direta, tá? Só pra vocês saberem. Tem gatilho de alcoolismo. E se cuidem, tá? Com relação a isso. E aí, gente, eu até comentei, né, que esse vlog ia acabar sendo só sobre Igualzinho a Você, porque eu li praticamente em muito tempo, né? Eu falei, eu tinha muita coisa pra falar sobre ele. Mas aí, logo que eu terminei esse livro, eu fiquei empolgada, fiquei empolgadíssima, gente. Hypei 100% a leitura e peguei pra ler outro livro que já tava na minha TBR, que é 10 coisas que aprendi sobre o amor. E eu estou detestando esse livro, meu Deus. Eu não quero falar sobre ele no próximo vlog, porque eu não vou gostar. Eu já sei que eu não vou gostar, eu tô aqui, tipo, na página 68. Eu estou sem vontade de continuar, quero abandonar, porque eu vou contar pra vocês a história.
Gente, todo capítulo começa com uma lista de 10 coisas, ó. Não sei se vocês vão entender muito bem, mas é 10 coisas sobre alguma coisa. E os capítulos são alternados. A princípio, a gente não entende quem são as pessoas. A gente conhece a primeira delas aqui, que é Quem que é? Alice. A gente tem a Alice, que ela é uma viajante, tipo, ela fica viajando pelo mundo, assim, e o pai dela com câncer, ela, uma semana depois que o pai dela descobre, já tá muito mal, ela vê que ela recebeu uma mensagem no celular e volta pra casa, pra Inglaterra. E aí, ela vai cuidar do pai, enfim, a essa altura do campeonato aqui, o pai dela já morreu. E aí, os capítulos dela são alternados também com Daniel, que eu custei entender isso, eu só fui entender quando eu li aqui a orelha, tá? Que também é viajante, até onde eu entendi, e eles ficam conversando, ele vai viajando e a gente vai lendo a descrição dos lugares onde ele está. Eu não entendo, Daniel. Pra mim, gente, quando eu comecei a ler, o que eu tinha entendido era que era Alice e o pai dela. Os capítulos alternados entre a Alice e o pai dela. Mas não é essa a questão, assim, é muito esquisito, assim, real. Eu não vi sentido aqui entre a história dos dois se conectar, mas eu entendo que os dois, não, tanto o Daniel já não tem pai, e a Alice acabou perdendo o pai. Então, assim, eu não sei em que momento eles vão se encontrar, mas são pessoas que se parecem muito no sentido de viajar. Essa mensagem, essa ideia de vida mais livre, mais geográfica, assim, vão dizer. Então, parece que eles têm um sentido aqui, mas eu estou achando o livro muito chato. Eu não estou entendendo a maior parte das coisas aqui. É aquele velho problema que eu já contei pra vocês que eu tenho com livros que tiram recortes da vida do personagem. Então, aqui a gente não teve uma introdução aos personagens, a gente não sabe quem são os personagens, a gente simplesmente tem um recorte da vida deles. E a gente não é situado com relação ao que tá acontecendo. E eu digo isso principalmente sobre o Daniel. A Alice, a gente entende um pouquinho mais. O primeiro capítulo não, o segundo menos ainda, o terceiro a gente começa a entender das irmãs dela, do pai, o que tá rolando, onde ela tava, o que aconteceu e por que ela é do jeito que ela é. Até porque as listas da Alice são um pouquinho mais elaboradas, então a gente consegue entender melhor. Mas, no geral, gente, é um livro que pra mim não tá fazendo sentido. E é um livro com recorte. É como se a pessoa estivesse vivendo a vida dela lá e esse tanto aqui eu recorto e te conto. Eu não te dou uma introdução sobre quem é a pessoa, o que ela faz, o que ela tá fazendo ali, o que rolou e tal. Sabe quando a gente vai contar uma fofoca e a gente conta pela metade? É tipo isso, eu virar pra vocês e falar assim, gente, a fulana morreu. Coitada. E aí eu não te conto quem é fulana, como ela morreu, se ela morreu, tipo assim, o que aconteceu e por que coitada. Entendeu? Então, é assim, é como se fosse isso. É uma história que ela é contada, sim, mas ela tem falhas, no sentido de que a gente perde partes da história. Então, eu tô lendo esse livro aqui arrastada. Eu não sei se eu vou continuar, não tá sendo do meu interesse continuar. O que é ruim, porque a capa é lindíssima, tem uma Londres maravilhosa aqui. E eu gostaria de ler. Mas é Novo Conceito, gente. Eu tenho um problema com a editora Novo Conceito, porque eu não consigo amar os livros da Novo Conceito. É muito raro. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês nesse vlog. Esse aqui saiu mais rápido, né, gente? Tô acostumada a postar um por mês. Gente, um beijo grande pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de dar o like, de comentar a opinião de vocês, o que vocês têm lido ultimamente. É importante pra mim, pra eu saber que eu não tô falando aqui sozinha. Eu quero agradecer muito a cada um de vocês que tirou um tempinho pra assistir esse vídeo e discutir leituras comigo hoje. Qualquer livro que eu mostrei aqui vai ter link de compra na Amazon. E se você quiser comprar tanto eles quanto qualquer outro livro, se você usar o meu link, eu recebo uma pequena parcela de comissão. Não muda nada pra você, mas muda bastante pra mim. Então, muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!